Olá, sejam bem-vindos ao canal Ouça a Voz de Deus. Você já parou para pensar, se tudo tem um começo, quem criou Deus? Essa é uma das perguntas mais feitas na história, e a resposta muda completamente a forma de como você vê o universo, a fé e até a sua própria existência. Mas antes de te revelar, porque ninguém te explica sobre isso, já deixe seu like neste vídeo. O Ministério da Eternidade de Deus. Em Salmos 90, verso 2 está escrito: antes que os montes nascessem, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade e eternidade tu és Deus. Isso significa que Deus não teve um começo. Ele sempre existiu. E Ele é o Criador do tempo, do espaço e da matéria. Por isso Ele está fora de tudo isso. Quando alguém pergunta, quem criou Deus? Está usando a lógica humana. Mas Deus não é humano. Ele não vive dentro das nossas limitações. Ele é o autor da sua própria existência. A resposta profunda e filosófica: tudo que começa a existir precisa de uma causa. Mas Deus nunca começou a existir. Ele é eterno. Pense comigo. Se algo tivesse criado Deus, então esse algo seria maior que Deus. Mas isso é impossível, porque Deus é o Ser Supremo, a primeira causa, o Criador de todas as causas. Os cientistas estudam o começo de tudo, o Big Bang, as leis da física. Mas antes que qualquer explosão, antes da matéria, antes da luz, já havia Deus. Como está escrito em João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus é o ponto de partida de tudo. Não há ninguém antes dele. Não há força que o tenha criado. Ele é o Eu Sou. Como disse em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou o que sou. O que isso significa para nós? Se Deus é eterno, ele nunca foi criado. Isso significa que você pode confiar completamente nele. Porque Deus é o mesmo que criou o universo e é o mesmo que te sustenta hoje. Ele não muda, não falha e não depende de ninguém para existir. Quando tudo parece incerto, lembre-se, Deus não tem início nem fim. Ele está no controle de tudo, inclusive da sua história. Isaías capítulo 40, versículo 28 confirma: não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. O seu pensamento é inescrutável. Isso quer dizer que o Deus que criou o universo nunca se cansa de cuidar de você. Vamos fazer a nossa oração. Hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, porque eu reconheço que sem a Tua presença nada faz sentido. Tu és o Deus eterno, o Deus que sempre existiu, aquele que não foi criado, aquele que criou todas as coisas, inclusive a mim. E mesmo sendo tão grande, tão infinito, tu te importas comigo, com as minhas dores, com as minhas dúvidas, com as batalhas que só o Senhor sabe que eu tenho travado no silêncio. Senhor, às vezes eu não entendo tudo o que o Senhor fez por mim. Há momentos que parece que o Senhor está em silêncio, mas eu sei que o teu silêncio também fala. Eu sei que o teu tempo é perfeito e os teus planos são maiores do que os meus. Hoje, Pai, eu não quero apenas entender, eu quero confiar, mesmo sem ver, mesmo sem compreender. Eu quero descansar nas tuas mãos, porque o Senhor é o começo e o fim de tudo. Tu não tens início, tu não tens fim. Mesmo assim, o Senhor escolheu estar comigo todos os dias. Então, Deus, fica comigo agora. Renova a minha força, acalma o meu coração, apaga o medo, a ansiedade e o peso que às vezes me faz duvidar. Me ensina a descansar na tua eternidade, porque enquanto eu me preocupo com o amanhã, tu já está lá. Senhor, obrigado porque mesmo sendo o Deus do universo, tu te inclinas para ouvir a minha voz. Tu enxuga as minhas lágrimas. Tu me levantas quando eu caio. Tu me abraça quando eu me sinto só. Eu te amo, Deus. Não porque eu tenho tudo,
mas porque eu sinto a tua presença real, viva, constante. Fica comigo, Senhor. Fica com a minha casa, fica com a minha família, fica com os meus sonhos e com o meu coração. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. E que o Senhor abençoe a cada um que ouviu essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.